E aí naquela hora, a porta do meu quarto se abriu e entrou um monte de anjos. E eles tinham uma roupa linda, era um tecido branco que eu nunca vi nessa terra, ele era um tecido leve, ele era esvoaçante. E eles dançavam em volta da minha cama e eu fiquei tão impactada com aquela imagem, eu ficava olhando para tudo aquilo. E eu falava, nossa, o que é isso? Só que o que eu achei interessante é que sempre que a gente pensa nos anjos, a gente vê asas, né? Eles não tinham asas, mas eles tinham uma leveza. E depois disso, abriu a porta do meu quarto novamente e entrou uma mulher com um véu branco, ela estava toda de branco. Encostou do meu lado na cama, só que eu não movi o meu pescoço, eu a via, mas eu não conseguia me mover. E a roupa dela vinha até aqui, o tecido, né? A manga dela. E aí ela falou para mim assim, eu sou sua mãe Maria e eu estou aqui com você. E ela fez esse gesto, quando ela fez esse gesto, abriu um clarão. E eu me senti nesses dois lugares, no meu quarto, e eu me senti nesse outro lugar, que era uma outra dimensão, no lugar onde tinham mais pessoas de branco dançando, muito felizes, uma alegria, como se fosse uma grande festa. E eu fui transportada para esse lugar, e eles me giravam, e eu estava tão leve, tão feliz. E eu não sentia mais tristeza nesse lugar, eu não sentia mais angústia, eu não sentia mais o luto. E eu não tinha vontade de voltar mais para cá, eu queria ficar lá, porque era uma alegria tão plena, de você não ter nada no seu coração de angústia, de dor, de sofrimento. E aí ela falou para mim, o seu marido, o céu está em festa de receber o seu marido, o servo do Senhor. E nessa hora eu voltei, mas demorei a voltar, é como se eu tivesse uma outra dimensão. E a imagem, eles não saíram pela porta, a imagem ela foi como se desaparecendo gradativamente, lentamente, foi desaparecendo. E nessa hora eu não consegui ainda levantar, eu demorei um tempo para conseguir sair da minha cama, eu fiquei muito impactada, eu fiquei trêmula, porque quando você vê a glória de Deus, e eu vi um pouquinho, esse corpo físico não suporta. Eu fiquei tão impactada, eu demorei, quando eu consegui sentar na cama, eu passei a mão nas minhas pernas, elas tremiam, e a minha boca ficava falando sem parar, glória a Deus, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus está vivo, a glória de Deus está viva, Deus está aqui, existe um céu. Eu sei que existe um céu, mas eu vi o céu, irmãos, eu vi um pouquinho, né, porque o céu é muito grande. E eu falava assim, nossa, é maravilhoso, e eu falava glória a Deus, e as pessoas que estavam na minha casa, minha prima, minhas filhas, não estavam entendendo o que estava acontecendo comigo, porque eu não conseguia contar o que eu estou contando para você aqui agora, eu demorei para conseguir falar. Eu fiquei em êxtase, eu fiquei impactada, eu só falava, gente, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é lindo, Deus é amor, o amor de Deus é tão grande, meus irmãos, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Deus é lindo, Ele é lindo. E eu fiquei impactada, em vez de eu chorar, eu sorria, aí eu chorava de emoção, eu sorria, eu chorava, eu vivia assim todas as emoções dentro de mim, e eu falava, nossa, que Deus lindo, que Deus maravilhoso, que Deus lindo. Passei um tempo assim, até conseguir contar para minha família, para minha prima que estava aqui, o que tinha acontecido. Ela queria imediatamente, ela queria que eu falasse com o padre Paulo Ricardo, com algum padre, né? Todo mundo ficou impactado. Achavam até que eu estava delirando de febre, mas eu não estava com febre, porque realmente eu fiquei fora de mim, eu não tinha domínio sobre mim, eu só falava do Espírito Santo, da glória. E eu senti em oração, quando eu fui para fora falando, Deus é poderoso, a glória de Deus se aproximou de mim, e quando a glória de Deus ela se aproxima, o nosso pecado ele não suporta ficar em nós. E eu entendi que muitas vezes nós nos afastamos de Deus porque nós pensamos, eu sou sujo, eu sou pecador, mas quando nós chegamos perto de Deus, você não suja Deus, Deus te limpa.
Deus é tão lindo que Ele te limpa de uma maneira que você diz, eu não quero mais pecar. Porque Ele não merece que eu peque. Eu não quero mais, eu quero viver a santidade, não é uma obrigação, é uma satisfação. Porque a glória dele é linda, o amor de Deus é lindo. E o mal não fica perto da gente. E Deus, Ele olha para mim e para você, nessa experiência que eu vivi, Ele olha a nossa história. Lá no começo, os traumas. Ele nos conhece tão profundamente. Ele conhece a nós mais do que nós nos conhecemos. E tudo aquilo que você faz para Ele, todo o seu sim que você dá a Ele, Ele não esquece. Porque eu vivi uma experiência assim, que o livro da vida do rei, ele se abriu, e o meu abriu aqui na terra devido à união da nossa alma. Quando nós casamos, eles dizem um só corpo, uma só alma, parece que é uma palavra romântica, mas não é, ela é viva. Realmente é um só corpo, uma só alma. E toda a minha história e a dele foi relatada por Deus nesse processo que eu vivi. E o Senhor me levou a experiências de coisas, de missões que eu havia esquecido. Lá jovem ainda, né? Andando de ônibus, levando instrumentos, indo nos lugares mais singelos, mais simples, com o coração aberto a falar de Deus. E o Senhor disse para mim, você está vendo o que eu estou te mostrando? Você esquece, mas eu não. Eu não esqueço nenhum só dia do sim dos meus filhos. Eu não esqueço de nenhum só dia das lágrimas que cada filho meu já derramou pela minha obra. E aquilo foi tão reconfortante, porque muitas vezes nós somos tão injustiçados na vida missionária, em falar de Deus. Nós somos mal interpretados muitas vezes. E saber que não tem nada a ver com pessoas, né? Pessoas é só, como que eu posso dizer? É um instrumento que Deus quer que a gente trabalhe, mas o nosso diálogo verdadeiro é com Ele, é com Deus. O que nós fazemos, nós não precisamos de mérito de ninguém. Nós não precisamos de aplausos, nós não precisamos de reconhecimento, porque o maior reconhecimento já está registrado. O maior reconhecimento está lá no céu. E esse Deus, Ele é justo. Ele é verdadeiro conosco. A ingratidão que muitas vezes nós vivemos aqui, seja na igreja, na nossa vida missionária, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, ela não é esquecida quando nós decidimos ser de Deus. Está lá, tudo guardado no coração de Deus. E algo assim muito tremendo que Deus me revelou nessa abertura do céu para o meu marido, é que nenhum servo dele é recebido de qualquer maneira no céu. Eu achei tão lindo isso. Ele falou assim, nenhum servo meu, nenhum daquele que dá a sua vida por mim é recebido de qualquer maneira. Por isso Maria disse, o céu está em festa de receber o seu marido, o servo do Senhor. E nisso tudo que eu fui vivendo, eu fui agradecendo, porque eu pensei, poxa, quantas pessoas morrem todos os dias e quantas pessoas têm uma experiência de saber que o seu ente querido alcançou o céu. Então eu descobri que nós temos a graça de viver o sobrenatural. Padre Pio conversava com os anjos, né? Viu o anjo da guarda dele, se comunicava através dos anjos. Mas nós estamos tão materializados neste mundo da raiva, do egoísmo, de querermos estar certos sobre tudo, né? De achar que somos melhores que os outros. Essas mesquinhez humanas que vai invadindo nosso coração, o ódio, a falta de perdão, a mágoa, vai nos afastando do eterno, vai nos afastando da pureza, vai nos afastando da graça. Quanto ódio, né? Quanto ódio nós estamos vendo. E nós somos tomados, se nós não pararmos para analisar e para se rever interiormente, nós somos levados a esse discurso de mágoa, de ódio, de revolta, sem perceber. Quando vê, nós estamos ali envolvidos naquilo. E essas coisas nos afastam
do sobrenatural, da sensibilidade ao Espírito de Deus. Então o céu existe. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, se eu estava fisicamente pior que o meu marido, por que que o meu marido faleceu? E aí o Senhor disse, você ficou para falar que a minha glória existe, porque os meus filhos não acreditam mais que eu existo, que o meu poder existe. E naquela hora eu estava no fundo da minha casa, tem uma pequena piscina, e eu olhei para o céu e disse assim, Satanás, você é derrotado dentro da minha casa, porque o meu marido foi para a glória de Deus. E a minha família ficou e eu fiquei para falar que a glória de Deus existe. Nessa hora, fez como se fosse um redemoinho no meio da água ali da piscina e subiu uma força para cima. E eu senti que naquela hora o Senhor disse, agora você sai e chega de tentar a minha filha. Naquela hora Satanás foi derrotado na minha casa. Porque mesmo na dor, onde eu poderia dizer, o meu Deus me abandonou, eu disse, eu te glorifico, Senhor. Porque Tu és vivo, e Tu és poderoso, e a Tua glória existe. E eu proclamarei para esta terra que o Senhor está vivo. E eu tenho dito isso todos os dias, vivendo o meu luto, a minha viuvez, aonde muitas vezes eu posto, né? Estou aprendendo, estou recomeçando a minha vida. E a própria psicóloga, quando eu disse para ela, doutora, eu sinto que eu estou recomeçando. Ela disse para mim, está mesmo. Eu estou aprendendo a ser uma, porque eu era um só corpo, uma só, né? Um só corpo, uma só alma com meu esposo. E hoje eu sou eu, Ana Paula, aqui nesta terra. Estou num processo de me curar. Estou num processo de conduzir a minha casa, as minhas filhas, no poder do Espírito Santo, com Nossa Senhora junto comigo. Estou entendendo o que Deus quer de mim, porque tudo é um processo. Para fazer esse vídeo demorou, porque eu iria me emocionar muito mais. É muito forte falar de tudo isso. É uma história muito forte na minha vida. E hoje eu tô aqui para dizer para você que não é o fim. A morte não é o fim. Nós não temos que idolatrar a morte. Jesus venceu a morte. A morte é derrotada. Nós teremos que passar por esse processo de morte para estarmos no céu. Mas aquela visão do seu ente querido, do enterro, do corpo que fica ali, é só o corpo, é a matéria. Nós somos mais que isso. Nós somos eternos. E para a gente viver essa eternidade, só basta nós querermos. Essa eternidade no céu. Contemplar essa graça de Deus. E o céu, ele não é explicável, como a gente acha que a gente consegue explicar, ou pensa que nós vamos ficar lá como anjinhos voando e... Não, a gente tem uma vida no céu. Uma vida eterna, uma vida plena. É um lugar maravilhoso, é um lugar que nós temos outras experiências a viver lá. Nós só precisamos conseguir chegarmos lá, nesse céu. E Deus, Ele não é castigador. Deus é amor. Deus é paz. Deus é vivo. Deus não quer o sofrimento que está acontecendo na humanidade. Nós, seres humanos, no nosso egoísmo, no nosso desrespeito para com o que é santo, que geramos tudo isso. Fomos nós. E Deus permite o nosso livre-arbítrio. Deus permitiu tudo isso para que a humanidade, ela entenda que precisamos melhorar, precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos ser mais de Deus. Essa experiência na minha vida, e eu acredito que muitas pessoas neste tempo estão vivendo experiências sobrenaturais, porque Deus está falando com muitas pessoas. Deus está dando sinais.
Mas se eu e você não estivermos atentos a esses sinais, os sinais vão passar e nós não vamos ver. Nós não vamos ver, meus irmãos. Algo muito interessante que veio na minha mente, eu partilhei com a minha amiga Priscila da Canção Nova, e que eu tenho orado a Deus, é assim: Senhor, me permita ter a graça de ver a sua vinda. Porque, irmãos, eu me lembrei que quando Jesus ele veio através de uma mulher simples, muitas pessoas não reconheceram o Messias. Eles não reconheceram Jesus. Tanto que os crucificaram. Nós, envolvidos em tantas brigas, em tantas questões, né, políticas, emocionais, financeiras, vamos estar tão conturbados de tribulação, mortes, né? Já perdi tantos amigos, tantos conhecidos. É tanta chaga, é tanta dor, que nós podemos ficar cegos e não enxergarmos que o Senhor está voltando. Então nós temos que voltar o nosso olhar para o céu, nós temos que enxergar com tudo isso que há um céu que nos espera. A palavra é clara e ela diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Por isso se levante da sua depressão, se levante da sua ansiedade, se levante do seu desânimo, do seu desespero, porque o Covid, ele quer tirar a sua fé. Ele quer tirar a sua esperança. Ninguém nasce mal, ninguém nasce assassino, ninguém nasce estrupador. E tantas outras coisas horríveis, né? Ninguém nasce assim, todo mundo nasce uma criança pura e bonita. Mas a vida vai nos machucando, a vida vai moldando o nosso caráter, o meio que vivemos. E Deus, quando olha para mim e para você, Ele ainda nos olha como um bebê puro, que viveu uma história de muita machucadura, muitas dores. E que ao longo desta caminhada, nós somos sendo moldados para o bem ou para o mal. Por isso só tem alguém que nos conhece profundamente, e esse alguém é Deus. Ele conhece a nossa essência. E Ele sabe o porquê que muitas vezes nós nos fechamos, nós nos revoltamos. E eu escolhi, porque eu tive momentos que tanto eu como minhas filhas tínhamos vários motivos para nos revoltar. E eu disse aqui em casa para elas: o pior caminho que nós podemos escolher é o da revolta. Mas vamos escolher aceitar os desígnios de Deus na nossa vida. E eu disse em confissão para o padre: Padre, por que isso aconteceu na minha vida? E ele disse para mim: não pergunte por quê, mas para quê. Porque quando você pergunta para quê, existe um propósito de Deus através de mim para esta humanidade. Quando você pergunta para que você está vivendo aquilo, existe um propósito de Deus na sua vida para esta humanidade. E eu comecei a aceitar e estou aceitando o propósito do Senhor na minha vida. Vivi muitas experiências, muitas coisas, e nenhuma delas, nem na alegria, nem na tristeza, eu fiquei sozinha. Deus sempre esteve comigo. Nossa Senhora é a minha mãe, e ela tem trazido para mim o cuidado, a providência. Eu me lembro muito da palavra que o Senhor diz que não desampara nem o órfão nem a viúva. E eu tenho visto o cuidado de Deus, o carinho, a providência em tudo na minha vida, em tudo, das portas se abrirem, de estar naquele momento mais difícil, aparecer alguém para conversar comigo, para orar por mim. Eu só posso dizer que eu sou grata. Eu sou grata. Se eu disser para você: eu não queria meu marido aqui, não é verdade, eu queria ele aqui. Se eu tivesse esse poder, eu queria ele aqui. Ele faz muita falta. Eu tinha um casamento pleno, eu tinha um casamento de parceria, de amizade.
Eu e meu marido, nós éramos amigos. Amigos. Eu era a melhor amiga dele, ele era o meu melhor amigo. A gente conversava o dia todo. O dia todo ele falava que me amava. O dia todo eu falava que amava ele. E quando os freis me visitaram e que eu contei toda essa história para eles, de viagens, das nossas loucuras juntos, né? Às vezes a gente ia fazendo a casa, arrumando nossa casa às metades e a gente falava, vamos viajar. E a gente ia viajar. E a gente comia o que a gente queria comer. E ele disse, vocês estão bem, você, suas filhas, porque vocês viveram. Vocês viveram intensamente a vida, vocês se amaram. E realmente isso tem um peso muito grande. Porque a palavra, eu podia ter vivido, eu podia ter feito, eu podia ter sido melhor. Na hora do luto, esse podia que não volta mais, ele acaba com a gente. E eu e o Rei, a gente vivia. Ele mandava para mim flores ou uma cesta de café da manhã no meu trabalho. Não era meu aniversário, não era aniversário de casamento. Um dia aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu cheguei na minha mesa de trabalho, tinha uma cesta enorme de café da manhã. E eu falei, gente, quem que deixou essa cesta aqui? E o pessoal falou, não, Ana, essa cesta é sua. Eu falei, minha? Eu falei, meu Deus, eu sou meio ruim de data. Eu falei, será que eu esqueci alguma data? Meu Deus do céu, né? E eu abri o cartão e aí só tava umas frases bonitas, mas não falava de quem era o cartão. Eu falei, meu Deus, né? Eu recebi essas de quem? Liguei pro meu marido. Falei bem assim, amor, você mandou uma cesta pra mim? E ele brincando, falei, eu não, quem que te mandou cesta? Aí eu falei, ai meu Deus, eu não sei, tá aqui na minha mesa. E aí ele riu, falou, não, foi eu que te mandei. Eu falei, ai, mas você gosta, né, dessas palhaçadas. Levei um susto. Falei, quem que tá mandando cesta, né? 20 e poucos anos casado, quem que tá... E quantas vezes eu preguei a palavra, quantas vezes eu disse para as pessoas força, quantos velórios eu fui e orei o terço e falei do céu. E de repente era eu. Era a minha vida. Eu sou melhor que alguém? Não. Eu também estou aqui para passar alegrias e tribulações. Mas eu não posso ser de Deus só quando as coisas estão boas na minha vida. Só quando eu tenho um marido perfeito, uma vida perfeita, filhos, né, saudáveis, não. Eu tenho que ser de Deus em todos os momentos. E Deus é comigo. Deus é com a minha casa, Deus é com a sua casa. Não importa o que você está vivendo. Deus está com você. Mesmo que, eu vou dizer porque foi o que eu vivi, mesmo que você não enxergue, talvez agora você está vivendo uma dor muito profunda. E você vai estar escutando esse vídeo e vai falar, eu não enxergo isso na minha vida, eu só vejo luta, eu só vejo escuridão, eu só vejo dor. Deus está aí. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está aí. Ele está te abraçando, Ele está cuidando de você, da sua casa. E a felicidade não dura para sempre, mas a tristeza também não. E a gente se levanta. E todos os dias, eu vivo um dia por vez, todos os dias eu me levanto, olho para a minha vida e falo obrigada, Senhor. Obrigada pelas minhas filhas, obrigada por tudo que eu estou vivendo. Porque depois que o meu marido faleceu, eu não só tive a tribulação de perder ele. Eu tive a tribulação de entender como era recomeçar. E estou vivendo isso ainda. Como é dormir à noite sem ele? Como é pegar o celular, ver o nome dele lá e não poder mandar mensagem, porque ele não está mais para me responder? Como é falar para as minhas filhas, força, porque para uma mãe o que mais dói e o que mais me doía é saber que elas não tinham mais o pai. Eu queria pegar toda a dor do coração delas e colocar dentro do meu. Mas eu não queria que elas sofressem dessa perca tão precoce. E você olhar para a sua vida e falar, e agora? E cada dia é um dia que Deus e Nossa Senhora vai me ensinando a conduzir a minha família. No trabalho, no financeiro, no espiritual, no amor. Mesmo que eu estou agitada, parar tudo e ouvir elas.
ter a sensibilidade de saber o que elas estão sofrendo, o que elas estão sentindo. Me perdoar. Eu acho que uma coisa incrível que eu tenho aprendido é me perdoar. Porque a cobrança de querer suprir a falta do pai é muito grande. Ou você que ficou viúvo, a falta da mãe. E você chega a um ponto que você diz, eu não dou conta. E aí você olha e fala, poxa, tá bom, eu não consigo tudo. Mas amanhã eu vou tentar um pouco mais. Então se perdoa. E as enfermeiras entraram no meu quarto e começaram a escutar a minha história. E o hospital todo ficou impactado, a nossa história ficou conhecida lá, porque eles falaram, você é muito forte, você tem muita fé. E eu disse, não, eu não tenho tanta fé, eu tenho Deus. E Deus é tudo, é Ele que está me mantendo em pé. E ali eu dei o meu testemunho, ali eu ajudei pessoas naquele momento ali. Eu vi pessoas grandiosas, guerreiras dentro daquele hospital. Experiências maravilhosas que eu vivi na dor ali dentro. E aí voltei para casa cuidando dela. E após 40 dias da cirurgia da minha filha, eu já trato há 15 anos da coluna. Fui encaminhada para um outro médico especialista, Dr. Aleixo, que foi uma bênção na minha vida. Atende no São Mateus. Ele olhou para o meu exame, porque eu comecei a travar, eu precisava das minhas filhas para levantar da cama. Como eu tô dirigindo muito agora, né, porque só tem eu, fazia fisioterapia 4 vezes por semana. Ele olhou o meu exame, quando ele olhou o meu exame, ele disse, eu quero cuidar de você. Porque eu estava a ponto de parar numa cadeira de rodas. E foi tudo muito rápido. Eu fui para uma cirurgia, coloquei 6 pinos na coluna. Teve outros procedimentos de enxerto, outras coisas que foram... Tem um relatório de coisas que foram feitas na minha coluna. Eu fui entubada nesse processo. Eu fiquei com dreno. Foi um corte grande na minha coluna. As minhas filhas me ajudaram, minha sobrinha ficou comigo. Eu precisava de ajuda para ir ao banheiro, para sentar, para levantar. E eu senti Deus